Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Zoonocast, o podcast das zoonoses. Estamos no terceiro episódio e aqui a gente vai conversar sobre doenças que são transmitidas dos animais para os humanos e vice-versa. Essa é uma iniciativa da disciplina de zoonoses ministrada pelo professor Dr. Carlos Augusto Malman, do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. O podcast é apoiado e gravado nas dependências do Laboratório de Análises Micotoxicológicas, o LAMIC. Eu sou o Renê. Eu sou a Brenda. E hoje a gente vai falar sobre leptospirose. Para isso, a gente tem um convidado muito especial, o professor Dr. Alexandre Alberto Tunin, que é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em farmacologia e doutor em medicina veterinária pela mesma instituição. Atualmente ele é professor e pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, em exercício provisório na Universidade Federal de Santa Maria, no Colégio Politécnico. E também ele é orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias do IFAM. Possui experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva, com ênfase nas seguintes áreas: espiroquetas, principalmente Leptospira interrogans, protozoários, com destaque ao Trypanosoma evans, Toxoplasma gondii e Neospora caninum. Bom dia, professor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder participar, e especialmente na escola onde me formei e fiz toda a minha pós-graduação. Espero que seja um bom bate-papo. Legal, obrigado, professor. Conta pra gente então um pouco sobre a sua trajetória e como chegou a trabalhar, o que motivou a trabalhar com leptospirose. Pois bem, então, a leptospirose ela entrou na minha vida assim, meio que por acaso, dentro daquele contexto que eu acho que vocês todos já passaram, de buscar estágios. Tu começa a fazer veterinária e aí tu começa a fazer estágios. Então, eu sempre segui um conselho que me deram quando eu entrei, já que o veterinário oferecia um turno livre, um turno de estudo, no turno livre buscar algum laboratório. Então, eu comecei fazendo um estágio na anatomia, não me identifiquei muito, a gente se empolga com a anatomia quando entra na veterinária, depois... E aí acabei indo para o departamento de microbiologia e parasitologia, trabalhei um tempo com a professora Silvia, e aí depois apareceu uma bolsa com o professor Maneco, no laboratório de leptospirose. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com as leptospiras e ver que era um mundo desafiador. Tinha muita... Eu sou de uma família de veterinários, né? Então tenho tios que são veterinários, sempre trabalharam com gado de leite. E volta e meia eles falavam de problema reprodutivo e eu comecei a correlacionar a leptospirose com problema reprodutivo e aí começou o gosto pelo assunto e desde então, entre idas e vindas, eu sempre acabo no mundo das leptospiras. Interessante. Qual ano o senhor se formou? Eu me formei aqui em Santa Maria em 2009. 2009, faz um tempinho já. Legal. Faz um tempo, passa rápido. E hoje o senhor está no Politécnico, né? Quais são as disciplinas que o senhor ministra lá e também quais são os cursos que o Politécnico disponibiliza hoje para a comunidade? O Politécnico, ele é o antigo Colégio Agrícola de Santa Maria, né? Então, a base dele são cursos técnicos. Então, existem vários cursos técnicos, tem alguns cursos de graduação e pós-graduação. O meu campo de atuação são dois cursos técnicos, técnico em zootecnia e técnico em agropecuária. Técnico em agropecuária é o curso mais antigo do Politécnico. E neles eu trabalho com disciplinas de ovinocultura de corte e uma disciplina de reprodução em animais de interesse zootécnico. Então, tem várias outras áreas, né? Tem cursos técnicos na área de saúde, na área de gestão, meio ambiente, mas eu acabo atuando nesses dois cursos aí. Interessante. Vamos direto ao ponto agora, professor. Tranquilo. O que é a leptospirose e quais são os impactos que ela nos traz? Bom, a leptospirose, para nós, médicos veterinários, estamos entre médicos veterinários aqui, ela é uma doença super importante, mais importante do que para outras pessoas, porque ela é uma doença de caráter ocupacional. É uma doença infecciosa, bacteriana, causada por uma bactéria gram-negativa, espiralada, então ela não é... Quando a gente faz microbiologia, ela não tem aqueles formatos típicos, a gente não consegue fazer coloração de gram, mas ela é uma bactéria. Essencialmente, ela é uma bactéria zoonótica, né?
e que tem um potencial, a gente chama de uma doença ocupacional, ou seja, pessoas que desempenham algumas atividades que têm maior chance de contato com ela, por exemplo, médicos veterinários estão em contato com animais, pessoas que fazem coleta de lixo, pessoas que atuam, por exemplo, como bombeiros, que têm atividade muito relacionada com água, enfim, tem maior potencial. Então, ela é essencialmente uma doença infecciosa bacteriana com alto potencial zoonótico. E a gente relaciona muito, quando a gente fala em leptospirose, é conhecida como a doença dos ratos, né? Exatamente. Porque está na urina dos ratos. Pensando assim em sintomatologia humana, quais são os sintomas que elas trazem, pensando em saúde pública, né? Sim, para sim. os humanos? Lógico que é um sítio mais relacionado à medicina humana, mas logicamente nós como veterinários estamos dentro da saúde única, então quais são a sintomatologia nos humanos? Exatamente, nós temos um papel super importante quando a gente fala de saúde única, né? Um veterinário, ele obviamente ele atua direto e indiretamente com animais, mas a gente tem um papel muito importante em saúde pública dentro do contexto de saúde única. Esse ponto que tu me perguntou, René, é super importante pelo seguinte fato: ela é uma doença com sinais clínicos ou sintomas muito variáveis e não específicos. Por exemplo, se eu te disser que leptospirose em humanos vai cursar com febre, é verdade. Com mialgias, sim, é verdade. Cefaleia, dor de cabeça, é verdade. Pode levar a vômito, pode. Enfim, são sinais clínicos ou sintomas que eles são comuns a uma gama muito grande de doenças. Se a gente for pegar sazonalmente, você pode confundir ou suspeitar de tantas outras doenças antes de pensar. Tu vai pensar uma gripe comum, uma influenza, nós vivemos em constantes, nos últimos anos, pequenas epidemias de dengue, enfim, qualquer dessas arboviroses, ela tem sinais clínicos comuns. Então, ela, de certa forma, a leptospirose é uma doença que a gente diz que ela é de diagnóstico complexo, porque normalmente tu descarta todas as outras para depois você pensar em leptospirose. Só que tem um problema, a gente vai, ao longo da nossa conversa, a gente vai desenvolvendo, ela é uma doença que tem uma taxa de mortalidade significativa. Então, às vezes, realmente eu preciso dar um pouquinho mais de atenção para... Sim. Talvez ela esteja relacionado a, por exemplo, que nem ao evento que a gente teve ano passado, infelizmente, relacionado às enchentes. Com relação a esse ocorrido, como que foi para a população no geral, como a população recebeu isso, digamos, muitas vezes, dentre as diversas prioridades que a população tinha no momento, pela questão difícil que se encontrava. Acho que esses cuidados, pensando em leptospirose, no grau de importância estava lá embaixo, digamos assim. Mas mesmo assim, como que foi esse impacto? Teve muitos casos importantes, casos graves, e como que foi, como que a população lidou com isso? Joia, vamos lá, vamos falar um pouquinho de alguns dados epidemiológicos, deixar o professor Malman contente. Sim. Em média, se a gente pegar de 2000 a 2024, a gente tem mais ou menos, em termos de notificação de leptospirose, aqui no Rio Grande do Sul, uma média de 500 a 530 casos por ano. Notificação. Suspeita, confirma e notifica. Ano passado, em virtude das inundações, a gente teve mais de 1.300 casos. Se não me engano, foram 1.313, ou seja, mais do que dobrou. Então, praticamente dobraram os casos. Se a gente for para mortalidade, por exemplo, do ponto de vista total, se a gente computar o ano inteiro, a mortalidade foi baixa. A gente teve 53 mortes e 1.313 notificações, isso dá mais ou menos 4%. Tá? Em anos anteriores, a gente tem 12%, 10%, alguma coisa. Só que quando a gente trata o evento isolado é diferente. Tá? Casos de morte confirmadas durante as inundações foram 43. Nós tivemos 53 no ano inteiro. Então, 43 só decorrente disso. Tá? E aí, tu pode me perguntar, tá, mas por que tu tem uma taxa de mortalidade de 10% globalmente? Se vocês forem pegar esses mesmos dados para Paraná, Santa Catarina, São Paulo, todos esses estados, ano passado, tiveram mais de 10% de mortalidade. O Rio Grande do Sul com 4%. Por quê? Porque pouco se falava de leptospira. Mas baseado em eventos anteriores, o Rio Grande do Sul teve uma outra grande enchente em 2001, que teve mais de 1.500 notificações, salvo engano, 70 e poucas mortes.
Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que ir aprendendo com todos os eventos. Quando começaram as inundações, foi emitida uma nota técnica recomendando tratamento profilático em todas as pessoas que apresentassem sintomas gripais. Como a gente acabou de conversar, tem sintomas gripais. Então, muitas pessoas receberam antibiótico terapia profilática. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ajudou não a diminuir a casuística, mas diminuir a mortalidade. Sim, muito importante naquele momento você ter essa prevenção. Então, como bem que tu falou, a leptospirose ela não era importante. O importante era salvar vidas, né? Sim. Mas, de certa forma, a gente acabou salvando também. Sim, exatamente. A gente vê muitos vídeos na internet, por exemplo, de pessoas brincando quando tem um alagamento. Não era questão, logicamente, do ano passado, mas num contexto assim de preocupação da população. Como o senhor vê essa preocupação? Às vezes falta informação. Eu acho que nós somos difusores de informação e esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, discutindo isso e essa possibilidade de transmitir para outras pessoas é essencial. Porque às vezes as pessoas desconhecem, não sabem disso. E a leptospirose é uma doença que ela tem alta correlação com vulnerabilidade social. Por exemplo, tem alguns estudos bem legais sobre isso. Tem um estudo que eu uso muito nas minhas aulas, quando eu falo de leptospirose, de um grupo da UFPEL, que mostra, por exemplo, que a frequência de leptospirose para cada 100 mil habitantes no Brasil está mais ou menos em 1,9 para cada 100 mil habitantes. Em áreas de vulnerabilidade social, onde a gente tem problema de esgoto a céu aberto, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, vai a 4,5, 4,6. Mais do que dobra, né? Só por conta de vulnerabilidade. Por quê? Porque nesses locais a gente tem um ponto que tu acabou de tocar, né? Então, áreas de vulnerabilidade social, normalmente a gente tem acúmulo de lixo, e aí facilita a proliferação de roedores, e aí quando chove, acumula água, essa urina, que é a principal forma de transmissão, vai para as fontes de água, e as pessoas ou não se cuidam, ou crianças vão brincar. Então, principalmente crianças. Mas isso no meu ponto de vista, é falta de informação, sabe? Sim. Conhecimento populacional sobre a leptospirose. E partindo um pouco agora para a questão do mundo pet, cães, gatos ou pets no geral. Perfeito. O que a leptospirose ela causa nesses animais e se existe algum sinal assim, mais específico que tanto os tutores ou veterinários podem observar para suspeitar dessa doença? É excelente, ótima pergunta, porque são mundos completamente diferentes. Quando a gente divide animais de produção e animais de companhia, a gente tem dois grupos completamente diferentes. A gente pegar animais de companhia, cachorro e gato, são mundos completamente diferentes. Sim. O cachorro, ele tem basicamente, óbvio que o cachorro não conversa com a gente, mas ele tem basicamente a mesma síndrome clínica que nós humanos temos. Muita dor, então às vezes chega o animal para ser atendido na clínica, o proprietário relata, o animal não deixa encostar, reclama, tem muita dor, causa muita mialgia também, pode causar vômito, pode causar diarreia, e o cachorro é um dos animais que ele pode morrer decorrente de leptospirose. Tem um estudo do laboratório de patologia do professor Figueira, acho que foi a tese de doutorado dele, que era a terceira causa de mortalidade em cães, de morte ou eutanásia em cães, a leptospirose. Então, antes tinha sinomose, parvovirose, que são coisas que diminuíram muito, né? E agora depois aparecia a leptospirose. Então, ela é uma causa super importante de mortalidade em cão. Para gato, todos nós sabemos que os gatos eles são considerados refratários. O gato não fica doente de leptospirose. Realmente, não fica doente de leptospirose. Existe uma teoria que isso aí foi uma evolução, conta de presa predador, né? Então, há milênios o gato vem caçando o rato, então foi desenvolvendo essa resistência. Então, nesse viés está perfeito. O gato ele é refratário. Só que a gente tem que começar a avaliar outro aspecto, que foi pano de fundo para um projeto de um orientado, o professor Figueira, que eu fui co-orientador, está no doutorado agora, no mestrado dele, o Matheus. A gente começou a estudar o seguinte, o gato é refratário, ponto final. Mas será que o gato não tem importância, por exemplo, na cadeia de transmissão? Será que ele não se infecta ou não elimina na urina? E aqueles casos de doença renal idiopática em gato? Gato tem muita doença renal? Sim. E tem doenças renais que a gente classifica como idiopático, a gente não tem noção do que causou, que não é medicamentosa, né? Será que não tem influência? O que a gente fez? Durante 3 anos, o Matheus ficou 1 ano como apoio técnico, mais 2 anos de mestrado, a gente ficou
coletando amostras de gatos que chegavam para necrópsia, e a gente pegava tecido renal, fazia PCR para identificação de leptospira, depois a gente foi fazer sequenciamento também. E a gente identificou, se não me engano, foram 303 gatos nesse período, então é um número significativo. A gente encontrou DNA de leptospira em mais ou menos 20%. Tá? E lesões correlacionadas à leptospirose nesses animais também. Então, o cachorro, dando uma fechada no nosso raciocínio, o cachorro ele pode morrer, é uma importante causa de síndrome clínica, especialmente as leptospiroses hiperagudas e agudas, causando morte. E o gato ele não tem esse envolvimento clínico, mas o gato pode ter um papel importante na epidemiologia de transmissão e na doença renal. Então, para pets, esses dois aspectos são super importantes. Tem muito a se descobrir ainda em relação a muito. A gente continua fazendo trabalho. Porque bem que falou, são sinais inespecíficos. Você não vai pensar a primeira coisa na leptospirose. Vai descartando e aí também começa a questão dos sinais piorarem também. E aí tem no cachorro, só complementando, tem outro problema, que é um problema meio que cultural também, do ponto de vista de informação. É aquela coisa que se repete e acaba se tornando verdade e não é absolutamente verdade. Sempre se correlaciona a leptospira em cachorro com icterícia. É verdade? É verdade. Mas nem toda icterícia é leptospira e nem toda leptospira causa icterícia. Então a gente tem a minoria, a gente tem vários casos que não tem nada de icterícia e tem muitos casos que o animal chega completamente amarelo e não é lepto. Pode ser uma erliquiose, que para nós é comum aqui também, pode ser uma doença pós-hepática, enfim. Para ver também como o histórico, uma boa anamnese, condutor importante, né? Exatamente. Para saber como o animal vive. A gente sabe que tem diferentes tipos de sorovares da leptospira, né? Queria que tu falasse um pouco a diferença entre eles, se teria alguma diferença na manifestação clínica. Beleza. Essa questão dos sorovares é algo que se utiliza muito mais para parte de diagnóstico. A gente faz diagnóstico sorológico, esse diagnóstico ele vem em sorogrupos ou sorovares. Então existem mais de 270 sorovares de leptospira no mundo inteiro. É claro que o laboratório de leptospira, quando faz sorologia, ele trabalha com os principais sorovares que são importantes epidemiologicamente para a nossa região. Então, os sorovares eles têm uma correlação com os animais em sendo reservatórios ou não reservatórios. Então, por exemplo, o cachorro ele é um importante reservatório de um sorovar chamado canícula. Então, ele pode causar doença no cachorro, o nome da canícula vem do cachorro, mas ele, para outras espécies, como é que eu posso simplificar? O cachorro ele permite mais facilmente a infecção por canícula, tá? Mas ele não desenvolve normalmente uma síndrome tão grave quando ele tem infecção por canícula. Pode ter uma síndrome hepato-renal, mas não é tão grave. O cachorro também ele é um pouco mais permissivo para um sorovar chamado icterhemorrágico. Então, o icterhemorrágico ele é mais patogênico. Então, esses sorovares eles têm muita correlação com hospedeiro reservatório e não reservatório, o hospedeiro natural e o acidental. Qual que é a correlação que a gente faz? Normalmente os sorovares que eles são comuns nos hospedeiros reservatórios, eles não são tão patogênicos. O rato, por exemplo, que você mencionou no começo da conversa, o rato ele basicamente pode se infectar com qualquer sorovário e tu não vê surto de leptospirose em rato, porque ele é adaptado. Tá? Então, o cachorro, ele se entrar em contato com outros sorovares, vamos pegar por exemplo um sorovar que é comum em suíno, pomono, o cachorro não é adaptado, digamos assim, ao pomono, então ele pode desenvolver uma síndrome clínica mais grave. Para humanos, se a gente for do lado de humanos, que mais causa morte em humanos, dentro desse grupo aí de mais ou menos 10% de mortalidade, são dois sorovares que estão dentro do mesmo sorogrupo, icterhemorrágica e Copenhague. Se a gente for ver no Nordeste mais Copenhague, aqui no Sul mais icterhemorrágica. Por quê? Ninguém sabe. Mas a questão do sorovar é mais uma adaptação do hospedeiro em ser reservatório ou ser acidental, e normalmente o acidental tem doença subclínica, clínica, né? E falando um pouco da transmissão, assim, quais são as formas mais comuns de transmissão entre animais e também entre os humanos? Vamos lá. A primeira forma é a urina, a segunda é a urina, a terceira é a urina, e depois vem outras. Então, a principal forma de transmissão é a urina, a eliminação de leptospiras na urina. Eventualmente existem outras formas, por exemplo, pode ser via sangue,
Pode, desde que quem esteja transmitindo esteja na fase clínica da doença. A leptospirose ela tem duas fases bem distintas. Uma fase que a gente chama de clínica, que é o período que aparecem os sinais clínicos nos animais, os sintomas nos humanos, tá? E uma fase que a gente chama de imunológica. Então, essa fase imunológica, quando o sistema imune começou a responder, reconhecer antígeno, montar uma resposta, e os anticorpos começam a ser produzidos, a leptospira ela sai da circulação e ela vai procurar sítios de proteção, sítios de refúgio, que para os mamíferos são os rins. Então, o sangue é importante desde que o animal esteja na primeira fase. Depois, ele vai estar lá no rim, então tu não tem acesso lá no interstício renal, tu não tem acesso a anticorpo, né? Não tem passagem de anticorpo. E aí vai ficar eliminando por muito tempo na urina. Por isso que a urina é sempre mais importante. Pode ser restos placentários de um aborto de um animal de produção? Pode ser, sem dúvida nenhuma, mas não é tão importante quanto a urina. Pode ser água contaminada e ingerida, isso é a outra coisa que se fala em humano. O humano se infectou ingerindo água contaminada ou bebeu uma latinha. É possível, biologicamente é possível, mas é um pouco difícil porque a leptospira é bastante sensível ao pH. Sim. Então, assim, de maneira geral, o mais importante realmente é a urina de animais que estejam eliminando. A gente ouve muito falar que as pessoas não limpam a latinha de cerveja e acabam se contaminando, digamos assim. Pode ser, pode, mas... É importante limpar por todas as outras doenças. Mas pode ser, mas para a lepto é improvável. Em relação ao diagnóstico, assim, quais são os métodos de diagnóstico? Como é que é feito o tratamento? Vamos lá. O diagnóstico é algo que é super importante porque ele é meio desafiador para quem não tem um pouco de... Digamos assim, eu sempre brinco, quem faltou estudar um pouquinho, o diagnóstico é mais complicado. Justamente por conta dessas duas fases. Tem uma fase clínica, que tem a leptospira na circulação, fazendo bacteriemia, replicando, e depois que surgem os anticorpos, ela, digamos, foge e vai lá para os rins. Então, assim, tu tem diagnósticos diretos e indiretos. Indiretos tu vai procurar anticorpos, diretos tu vai procurar a bactéria ou fração dessa bactéria, porções dessa bactéria. O mais comum que as pessoas pedem é a sorologia. Coleta sangue, manda soro e separa. A sorologia ela é importante quando? A sorologia é importante na fase secundária. O que acontece às vezes? O animal, chega o cachorro, o clínico diz assim que é lepto. Tudo, um quadro clínico de lepto, um bom histórico, não é vacinado, isso, aquilo, blá, blá. Mandam o soro, tu faz a sorologia, dá resultado negativo. Aí vai outra. Mas como assim? O cachorro só faltava dizer que tinha lepto e o resultado era negativo. É que você mandou o material certo, mas na hora errada. Uma fase errada. Uma fase muito precoce. Então talvez esteja abaixo do ponto de corte ou ainda não soroconverteu. Tá? Então nesses casos o que a gente recomenda? Refazer o teste, o mesmo teste, 14 dias depois. Se tiver um aumento de 4 vezes no título, confirma. Mas o que a gente poderia fazer diferente? Bom, a gente poderia fazer uma PCR, sim, dá para fazer PCR. A PCR tem várias proteínas-alvo, né? A gente trabalha com uma chamada LipL32, que é uma proteína exclusiva de leptospiras patogênicas, isso é uma coisa importante. Existem leptospiras patogênicas e ambientais. Então, essa LipL32 só tem nas patogênicas. Aí tu me manda o seguinte, o cachorro está com toda a sintomatologia de lepto, eu estou te mandando sangue para fazer, estou te mandando urina. Quer fazer isso? Na fase clínica, tu mandar urina, tu não vai ter bactéria. O PCR vai dar negativa também. Então tu tem que sincronizar muito bem o teste com a fase. Então não é um diagnóstico tão fácil também. Não é tão fácil. Então, por exemplo, eu quero fazer PCR na fase clínica, PCR do sangue. Sim. Eu quero fazer sorologia. O ideal é você fazer sorologia depois, ou fazer uma sorologia pareada. Eu quero fazer PCR de urina, pode fazer PCR de sangue, de urina, pode fazer o que quiser. Mas o PCR de urina lá na fase imunológica, né? Então tu tem que sincronizar muito bem o que você quer. E esse para nós é um dos grandes desafios. Porque às vezes você tem que dizer para a pessoa, olha, eu vou fazer o teste, tu quer que eu faça? Faço. Mas assim, muito provavelmente vai dar negativo. Por que vai dar? Por causa disso. Então existe PCR que a gente pode fazer para sangue e para urina, mas aí tem que cuidar muito com a fase que o animal está. E a gente pode fazer sorologia também. São as duas principais. Antigamente se trabalhava com isolamento, só que isolamento de leptospira é difícil, ela é de crescimento fastidioso, às vezes tu fica 8 semanas, contamina e
Para pesquisa é legal, eu gosto muito de isolamento porque tu consegue isolar ambientalmente o que você tem. Agora, para diagnóstico clínico não é viável. Já se fez imunofluorescência, hoje não se faz mais. Basicamente é isso. Quanto ao tratamento, assim, de forma mais geral? Beleza. Tratamento bastante simples, relativamente simples. A gente não tem relato de resistência. Normalmente se trata com doxiciclina, amoxis, beta-lactâmicos de maneira geral, são super responsivos. Para o humano, por exemplo, agora durante as inundações foi doxi e foi azitromicina. Então normalmente é bem responsivo, a não ser naqueles casos hiperagudos, que às vezes não dá nem tempo de tratar, né? O animal chega já e não dá nem tempo de tratar, mas elas normalmente são super responsivas a tratamento. Eu identifiquei que tem uma lacuna entre, digamos, o cachorro, o gato, o que for, ele chegar no hospital e sair o diagnóstico. Aí, se ele tem todas essas suspeitas clínicas, como que o profissional age naquele momento? Normalmente, o que se recomenda? Suspeitou de leptospirose, para cachorro, tu trata. Porque é uma doença que é uma importante causa de mortalidade. Então você trata e depois você encaminha os testes para você fazer. Tá? Outra coisa super importante é a recomendação ao tutor, né? Então, você tem uma doença que ela é transmitida pela urina, então você evitar contato com essa urina. Mas o que eu faço? O cachorro tem um canil, não vou poder entrar lá, não. Ela é super sensível a qualquer desinfetante. Se pegar hipoclorito de sódio a 0,2%, 0,3% e você lavar, é tranquilo. Ela é muito sensível à radiação ultravioleta, então insolação direta. É basicamente medidas de higiene. Vai limpar, usa luva, calçado fechado, tudo você minimiza. Mas o cachorro basicamente suspeita de lepto e a gente não pensa o seguinte, tu vai mandar sorologia, na fase clínica pode ser que dê negativo. Tu não vai esperar 14 dias para você confirmar. Trata. Que é outra coisa que às vezes se faz muito em animais de produção. Mas produção, às vezes, o cara tá lá no fim do mundo, né? Suspeita de lepto por outras causas que não são mortalidade e o cara diz assim, mas eu posso pedir um teste. Mas dá para fazer outra coisa que se chama diagnóstico terapêutico, né? Às vezes você trata, melhora, volta os índices reprodutivos, que animais de produção é outro mundo, né? Então tem a possibilidade. Não pode deixar o animal desprovido de tratamento nesse período. Exatamente. Eu sempre digo, tratar o animal e orientar o tutor, o proprietário. Já que comentou sobre esses animais de produção, vamos entrar nessa seara de gado de leite, gado de corte. Quais são os impactos nesse setor? Reprodutivos. Essencialmente reprodutivos. Então, quando nós somos chamados, ou a gente presta assistência técnica, ou é nossa propriedade, enfim, se suspeita de lepto quando a gente tem problema reprodutivo. Retornos de cio, normalmente retornos de cio irregulares, aborto, a gente tem que colocar a leptospirose dentro daquele contexto de doenças que podem levar a sinais clínicos reprodutivos. Aí tem leptospirose, brucelose, as virais IBE, BVD, campilo, as bacterianas, enfim. Então tem neósporo, tem que colocar nesse contexto de todas essas doenças e aí baseado em diagnóstico, baseado em anamnese histórico, a gente tentar chegar à conclusão de quem é ou quais são os principais agentes que estão causando aquilo. A leptospirose ela essencialmente causa problema reprodutivo. Tem outro, a gente chama de lenda urbana, né? Todo mundo fala, a leptospirose ela causa aborto no terço final de gestação. É verdade para a brucelose. Para a lepto, não. Ela pode causar desde uma reabsorção embrionária e ter um retorno de cio tardio com 30 a 35 dias, ao invés de estar naquele ciclo de 21 em 21. E tu pode ter um aborto aí com 9 meses, com 90 dias. O que eu sempre digo é o seguinte, por que as pessoas falam que é no terço final? É fácil tu observar um aborto de 8 meses. Agora, com 3 meses, ninguém vê a campo. Então, tu vê e tu diz, terço final. Não, mas pode causar aborto em qualquer fase da gestação. Então, isso aí vale para bovino de leite, bovino de corte, para equino, é super importante, para suínos. E a suínos tem uma outra característica legal que eu falo, do ponto de vista acadêmico, mas preocupante do ponto de vista de saúde pública, que é o seguinte,
Se esses animais, o principal sinal clínico é o reprodutivo, boa parte dos suínos eles são abatidos as fêmeas antes de entrarem em reprodução. Então, às vezes, a pessoa está manejando aqueles animais sem saber, sem ter uma noção, especialmente para quem só faz terminação, né? Sim, exato. Então, tu não tem a chance de suspeitar de leptospirose. Às vezes, tu está num ambiente, os animais não vão morrer de lepto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande também nesse sentido, né? E a gente tem, digamos, falando em matrizes, a gente tem a presença dela também, não sei como que está essa situação nos matrizeiros, digamos assim, dos suínos, a gente tem ela na... Então... Sim, tem. Em suinocultura, quando a gente fala de suínos e aves, a gente está falando de um mundo um pouco diferente, né? Um pouco mais tecnificado, é um ciclo mais curto, mais intenso, mas sim, a gente tem problemas. Porque às vezes tu tem um probleminha, quando a gente tem tecnificação, quando a gente tem esse confinamento, os animais são confinados, eles são basicamente alimentados com ração, né? Tu não tem aquela questão do volumoso do ruminante, enfim, mesmo que seja só confinado. Então, se tu não tiver um controle de roedores eficiente, e aí tu tem um roedor, controle de roedores e manejo alimentar, o que é o manejo alimentar? Você vai fazer a equação da dieta para cada animal e no final do dia, se sobrou, tu vai lá e recolhe, né? Tem gente que não limpa, então o roedor vem de noite e aí tu tem todo esse ciclo. Então, é um problema, não é tão significativo, mas tem também suinocultura, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouco para bovinos ainda, professor, tem alguns animais que eles acaba sendo subclínica essa apresentação. Qual o problema, o impacto desses animais dentro do rebanho? A doença subclínica ela é possível normalmente, porque como eu falei, né, tu vai suspeitar de lepto só quando tu tem problema reprodutivo. Então, os outros animais, pega uma novilha que não entrou ainda para reprodução, tu pega animais que estão na fase de cria ainda. São um problema porque eles podem manter essa bactéria e propagar ela através da urina. Para esses animais não tem impacto tão grande, tem impacto para quem maneja esses animais. Mas a gente tem um impacto, por exemplo, em animais que estejam produzindo, né? Se vocês forem lembrar, é uma doença que causa pirexia, febre. Então, qualquer animal com febre, com sintomatologia de doença inflamatória, enfim, inflamação, vai diminuir a produção. Então, pode ter impacto negativo na produção também. Se ela não é subclínica, ela se torna aguda, em certo sentido. E para esses animais que, de fato, têm a enfermidade, a mortalidade é alta? Como que é? Não tem. O que acontece eventualmente de mortalidade em bovinos são animais jovens. Então, para animal jovem, quando eu digo é terneiro mesmo. Sim. Então, novilha e animal adulto, raramente a gente tem casos de mortalidade por leptospirose. A ausência de, digamos, sinais renais, aqui eu tenho uma pergunta, depois que o animal entra, depois que a bactéria entra no animal, qual rota que ele segue? Digamos, ele vai diretamente lá nos órgãos reprodutivos. Tu tem... Na fase aguda, né, na leptospiremia, tu tem a bacteremia, tu pode ter colonização hepática, então isso é interessante, eu até não comentei. Claro, para bovino a gente não tem isso, mas a gente está desenvolvendo um trabalho com a discrepância de enzimas hepáticas. Nessa primeira fase, a gente tem uma alteração de enzimas hepáticas e, por exemplo, a fosfatase alcalina aumenta muito mais do que, por exemplo, o aspartato aminotransferase. A gente está delineando isso como mais uma ferramenta no diagnóstico de lepto. Mas para bovinos isso não é importante. Então, tu tem replicação no sangue, tu pode ter uma colonização hepática na fase aguda e depois ele vai para rins. O cavalo pode ter uma doença chamada uveíte recorrente, o olho ficar branco, que é bastante associado com leptospirose também. Mas de maneira geral a gente não tem comprometimento, doença renal, nada disso. Com relação à prevenção, assim, o que os tutores, os produtores, eles podem fazer para evitar esse doença? Primeira coisa é vacina. Vacina é barata, vacina é eficiente. A única coisa que a gente tem que cuidar é com a periodicidade de vacinação. O que acontece? As vacinas, separar novamente, cachorro e gato, cachorro basicamente e animais de produção. Para cachorro, basicamente a gente faz as vacinas conjugadas, né? Então não vem só lepto. Então, uma vacinação anual para cachorro que não é exposto, não tem muita frequência de exposição, tá jóia.
Para bovinos é um pouco diferente. O bovino está sempre exposto, porque está sempre no ambiente. Tá? Aí o que acontece? As vacinas de bovino também elas são vacinas multi-etiogênicas, a gente chama assim, ou multi... tem vacinas compostas, tá? Tem vários agentes. Tanto vai ter IBR, BVD, enfim. O que acontece? Para a maioria dos agentes que estão incluídos na vacina, a resposta ela é boa, tá? Celular e humoral. Leptospira é o seguinte, ela tem uma imunidade celular pobre, muito ruim, não desenvolve célula de memória. Ela tem basicamente a resposta às vacinas que a gente tem é humoral. E essa resposta humoral, ela te dá uma proteção efetiva aí de 6, 7 meses. E normalmente o ciclo de vacinação a gente faz anualmente. Então o que se recomenda? Em propriedades que não tem desafio com lepto, tudo bem manter esse calendário anual. Agora, propriedades que tem histórico, você suspeitou, você diagnosticou, chegou à conclusão que era lepto, talvez tu tenha que fazer a cada 6 meses. Aí tem vacinas isoladas só para lepto, né? Sim. A gente já atendeu casos de propriedades que tinham um índice de fertilidade lá embaixo, propriedade de leite, que ao invés de vacinar de 6 em 6, a gente estava recomendando vacinar de 4 em 4 meses. Tá? Naquele ano, para depois avaliar novamente e depois passar para 6 em 6, ano em ano. Então a principal forma é a prevenção. A principal forma de prevenção é a vacinação. Tá? Claro que tem outros cuidados, por exemplo, para animais de produção, um controle de roedores eficaz, para cachorro, evitar passear em áreas de risco ou em momentos mais impróprios. Choveu, o cara vai sair passear com o cachorro. Ou o cara tem um golden, resolve ser com o golden, qualquer poço d'água, o bicho vai lá e pula dentro, né? Então, mas a vacina, dentro desse contexto, ela é a nossa principal ferramenta de prevenção para... Os cães e gatos, então, o anual ali... Oi? Cães e gatos, então, anualmente, tu acha Cachorro anualmente, gato a gente não vacina. Mas cachorro anualmente não tem grandes problemas. Às vezes tem cachorro que nunca sai de casa, então às vezes não precisa nem... Sim, não tem porquê. E com relação à vacina para humanos? Não, aqui no Brasil a gente não tem. Tem alguns países, algumas regiões da China que vacinam, Tailândia tem vacina, se não me engano Cuba vacina também, mas aqui no Brasil a gente não tem uma vacina. É uma das grandes dificuldades que a gente tem de encontrar uma vacina que seja imunogênica justamente por conta dessa resposta. Tem um grupo do professor Odir Delagostini da UFPEL que vem trabalhando há anos no desenvolvimento de vacina, mas ainda não conseguiu. Uma das esperanças que a gente tem em relação às coisas boas que aconteceram durante a pandemia foi essa intensa procura por uma vacina para a Covid, né, e das ferramentas de vacina se popularizarem, a pesquisa utilizando essas ferramentas, e talvez a partir daí surgiu uma coisa, um lepto, e pela mortalidade que ela tem, acho que se justifica, uma doença com 10% de mortalidade, acho que justificaria ter uma vacina. Mas até então a gente não tem vacina para humanos. Será que estamos longe disso? Eu torço que não. Eu acho que não. O que a gente tem hoje, por exemplo, em animais, são vacinas inativadas, basicamente atenuadas com bacterinas, que não funcionam. Mas a gente fez vacina com RNA mensageiro, né, para a Covid. Por que a gente não pode pensar uma plataforma dessa para a leptospirose? Então, talvez encontrar um gene para isso, né, que encadeie uma resposta eficiente. Eu acredito que não. Legal. Até porque também, como tratamento antibiótico, tem a questão da resistência bacteriana. Pode ser que daqui a um tempo os antibióticos já também não sejam mais tão eficientes. A gente precisa de algo que nos ajude. Né? Esses são dados que a gente não tem. Pergunta se fizer assim, qual a questão da resistência? Não se sabe. Não se sabe. Exato. E trazendo para o mundo da universidade agora, o que tem de novo em relação à pesquisa? O senhor comentou sobre as pesquisas do Figueira, né? Mas eu vi que tem muita pesquisa até no seu Lattes em relação à análise molecular e filogenética da leptospira em animais silvestres, também tem em suínos também, tecido renal em suínos. Sim, exatamente. Quando a gente pensou o projeto do Matheus, orientado pelo professor Figueira, que foi meu orientado, eu comentei com o Figueira, já que a gente vai fazer biologia molecular, vai dar trabalho, tem que pegar um vinho, fazer extração, vamos aproveitar, vamos fazer tudo. Porque o que acontece? O grupo do professor Figueira, o CEDVET, ele acaba recebendo muito, e até espantoso, muito material de mamíferos silvestres.
Então tem muito mamífero silvestre que vem para cá para fazer necrópsia. E aí eu pensei, vamos começar a fazer disso também. Quando a gente pegou todos os animais que foram feitos necrópsia, a gente conseguiu fazer uma reclassificação. A gente tinha mamíferos silvestres e a gente tinha pets não convencionais. Então, vamos fazer isso, vamos dividir em pets não convencionais. Aí tinha hedgehog, tinha coelho, tinha um monte de coisa, furão, um monte de coisa. Tá? E a gente fez uma divisão entre mamíferos silvestres e pets não convencionais. E a gente fez a análise filogenética deles. Né? A partir do momento que você faz a detecção, tá? Você consegue purificar o DNA, mandar para fazer sequenciamento e comparar, né, com a sequência que a gente já tem no GenBank, por exemplo. E aí apareceram, basicamente, a maioria das filogenias foi da espécie Interrogas, mas apareceu o borguetense também, que não é tão comum. Então isso eu acho super importante do ponto de vista epidemiológico. Exato. O que acontece? A gente vem evoluindo ou mudando os nossos comportamentos muito rapidamente, de maneiras às vezes meio estranhas, né? Em alguns aspectos. Por exemplo, quando eu estava lá em Manaus dando aula para veterinária, não era incomum, às vezes, um dia eu cheguei com uma aluna e falei, filha, tu não tá com calor, Manaus é quente, né? Ela tava de jaqueta. Ela falou, não tá quente. Eu falei, tá louco, deve estar quente. Ela falou, não, é que eu tô com o meu pet. O que tu tem aí? Aí ela abriu, ela tinha uma jiboia, né? Uma jiboia? Uma jiboia. Uau! Então é comum as pessoas terem isso, digamos assim. Lá era mais comum. Mas o que a gente está vendo aqui? Agora a gente está vendo, não uma jiboia, deve ter alguém que tem. Mas você está vendo o hedgehog, que tem bastante gente hedgehog, furão, coelho, aquele coelho pigmeu, coelho tudo que é tipo. Então tem pessoas que estão criando pets não convencionais. Eu mesma tenho coelho em casa. E aí tu tem que ver o seguinte, às vezes o pet não convencional é o fulaninho que achou um filhote de capivara e criou o filhote de capivara como pet. Mas aquele filhote de capivara veio do ambiente, não veio de um criatório com controle de sanidade. E a gente está falando de uma zoonose. Então eu acho importante esses dados para a gente ter um monitoramento epidemiológico de que tipo de leptospira está circulando nesses. Então, não é o caso de lepto, né? Mas o pessoal que consome carne de caça, lepto não é problema para isso. Mas para saber o que tem nesses animais. Então é uma partezinha de um monitoramento epidemiológico. Então eu acho que isso a gente continua fazendo isso, tá? Coletando amostras, aumentando o nosso banco de dados. Então acho que algo que a gente consegue contribuir, continuar contribuindo. Trouxe, digamos, dados já relacionados a alguns sorovários de importância que estejam, sei lá, nos ratos que a gente tem aqui ou a gente não consegue muito fazer essa distinção, porque sorovários eles circulam muito entre mamíferos, né? Sim. Então, se tu vai pegar um rato, por exemplo, daria para nós apostar uma caneca d'água que ele vai ter íctero ou bratislava. Mas elas circulam muito entre os... A diferença é que é o seguinte, o rato, por exemplo, ele vai ficar a vida inteira eliminando. O rato vai durar 2, 3 anos, sei lá, a vida do rato vai ficar a vida inteira, a partir do momento que ele tem contato a vida inteira. O cachorro ele vai ficar 2 semanas, 2 meses, tá? Mas eles circulam muito entre os animais. Ok, professor, foi uma conversa enriquecedora, muito importante, espero que o pessoal tenha gostado. Antes de encerrarmos, então, uma mensagem final que o senhor gostaria de nos entregar. A gente é assistido pela comunidade acadêmica e também a comunidade em geral, então pensando em leptospirose. Perfeito. Então, acho que pensando em lepto, a palavra é prevenção. Então, nos animais que a gente pode vacinar, pensar em trabalhar com vacina, a vacina é simples, mas ela é super eficiente. E pensando em nós como população geral, tomar cuidado em determinadas situações. Então, beleza, é super nobre a gente ajudar, a gente tem que ajudar nessas situações, mas a gente tem que pensar em se proteger, não adianta a gente ajudar os outros e morrer de leptospirose depois. Exato. Então não custa nada usar uma bota de borracha, não custa nada usar uma luva, mas não tem luva. Cara, às vezes tu vai manipular, amarra, tem um manual técnico do Ministério da Saúde que diz assim, se não tiver luva, amarra sacola de plástico, tá? Se protejam, tá? Evitem contatos desnecessários com fonte de água. Então, e nós, médicos veterinários, dentro de uma população geral, tomar mais cuidado ainda, porque nós somos os profissionais que manipulam os animais, e os animais são os principais transmissores. Então, digamos assim. A palavra é prevenção, a gente tomar cuidado. É uma doença
e a gente tem que respeitar. Uma doença que tem em média 10% de mortalidade, mas que em casos complicados, pega, por exemplo, quando ela se complica em humanos, tem alguns humanos que a gente não se sabe porquê, desenvolve uma síndrome hemorrágica, tu tem mais de 50% de mortalidade, ou seja, cada 2 pessoas uma vai morrer. Então é prevenção, basicamente é prevenção. E o que a gente está fazendo aqui? Difundir informação. E falta muito informação na sociedade sobre leptospirose. Sim. A única informação, me alongando um pouquinho aqui, mas acho que é importante, que as pessoas têm isso, é correlacionar com o rato. Mas ninguém sabe, por exemplo, que a urina de uma vaca, de um cavalo, de um cachorro, transmite também. Então, o rato é importante, tanto é que a gente divide. Não é uma divisão científica, mas é uma divisão teórica. Existe uma leptospirose que a gente chama de leptospirose urbana, que é muito mais ligada a roedores. E existe uma leptospirose que a gente chama de leptospirose rural, que é muito mais ligada, pode ser ligada a roedores, mas ela é muito mais ligada a animais de produção. Às vezes tu vai na propriedade e tu diz assim, isso é leptospirose. A pessoa diz, não tem rato aqui, eu controlo muito bem. Às vezes tu trouxe um animal de fora, tu não fez quarentena, e aí aquele animal contamina os outros, eles estão te contaminando. Então a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos. Interessante. Muito obrigado, professor. Obrigada. Como forma de agradecimento, então a gente queria te entregar um pequeno mimo, né, para agradecer pela disponibilidade do seu tempo, por ter encontrado aí um tempo na sua agenda. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigada. Então, para quem nos assistiu, esse foi o 3º episódio do ZoonoCast. Lembrando que os outros episódios estão disponíveis também no nosso canal do YouTube e também na página do Instagram do LAMIC. Muito obrigado e até a próxima.